dia a todos, bom dia a todas que estão aqui prestigiando o 5º CISCA, que é o Simpósio de Sustentabilidade e Ciência Animal. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite de estar aqui, a cada um dos organizadores, em especial aos colegas, aos alunos e ex-alunos do EIA-UFO, ao LAI-USP e ao Sociovet. Diante de uma proposta de apresentar um tema assim tão amplo, eu optei por apresentar algumas reflexões sobre como que essas questões sanitárias podem ser importantes em um contexto de produção animal sustentável. Bem, vamos começar com definições então, né? O que seria a saúde única? A saúde única seria um conceito pelo qual a saúde humana e a saúde animal são interdependentes e ligadas à saúde e ao equilíbrio do meio ambiente. Esse conceito, essa ideia, ela não é nova, ela vem ao encontro de uma ciência muito antiga, que é a epidemiologia, que é o estudo de como que as doenças acontecem sobre as populações. Epi, sobre, demos, populações. E um dos conceitos clássicos em epidemiologia é justamente o conceito da tríade epidemiológica. Esse é um conceito pelo qual, para que aconteça qualquer tipo de enfermidade, é preciso que aconteçam sempre ao mesmo tempo e ao mesmo espaço a presença do hospedeiro, que é um hospedeiro susceptível a um agente etiológico determinado, e ambos têm que estar presentes no mesmo ambiente, e esse ambiente tem que garantir condições especiais, específicas para que aconteçam esses encontros, quer seja aproximando ambos, quer seja deixando o hospedeiro mais susceptível, quer seja favorecendo a reprodução e o tempo de viabilidade do agente etiológico. E aí, a gente deve partir para a nossa primeira reflexão aí da manhã de hoje. Que são: e se esse ambiente está em contínua mudança? É lógico que em certa proporção a gente sempre espera que hajam mudanças, né? Mudanças que fazem parte da própria natureza, como os ciclos sazonais. Mas estamos passando por uma época em que as mudanças climáticas têm sido muito evidentes. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um mapa climatológico que mostra as anomalias da temperatura no mês de agosto de 2020 em relação ao mesmo período de agosto, no intervalo de 1951 a 1980, que é fornecido pela NASA. E a gente tem observado que realmente os fenômenos térmicos eles têm sido muito preocupantes e tenho certeza que eles vão ser abordados por outros palestrantes aqui nesse simpósio. Mas o que importa para nós em saúde, quando a gente pensa em toda essa questão do aquecimento global, será que isso pode mudar a dinâmica de distribuição das doenças nas populações? E o que vários pesquisadores, vários cientistas testam é que sim. Então, algumas das consequências do aquecimento global em saúde única podem ser a adaptação de agentes microbianos à reprodução em temperaturas mais altas. Por que isso é importante? Poxa, se a gente tem bactérias, por exemplo, adaptadas à multiplicação em 25 graus, em 18 graus, muitas vezes elas não vão ser adaptadas a um organismo homeotérmico para lhes causar doenças. E a partir do momento que elas passam a se adaptar nessa multiplicação em temperaturas mais altas, isso pode sim apresentar um potencial risco para a saúde humana e animal. Outra consequência possível é que, à medida que as temperaturas vão mudando, as espécies animais mesmo de hospedeiros vão fazendo uma migração em direção aos polos que passam a ter também temperaturas favoráveis. Então, imagine, por exemplo, espécies equatoriais ou espécies tropicais que passam a ter um hábitat adequado para elas também em zonas que antes eram consideradas mais frias. Então, isso paulativamente pode acontecer. E
isso é importante tanto no que tange espécies, principalmente espécies selvagens, que podem ser reservatórios de uma série de enfermidades que a gente ainda não conhece, mas isso também é importante no que tange os insetos vetores. Então, a maior parte dos insetos, eles se multiplicam bem em clima equatorial e tropical, porque a maioria deles precisa de temperatura e umidade favorável ao seu desenvolvimento, que normalmente acontece nessas áreas. Mas a partir do momento em que temperaturas favoráveis começam a aparecer em outros nichos, é possível sim que haja migração desses agentes, que são insetos, que podem ser vetores de uma série de enfermidades. E aí, que tipo de consequência que isso teria para a saúde das populações? Para ajudar a responder essas perguntas, eu trouxe aqui um artigo que não é tão recente, é um artigo de 2010, e que comenta justamente as mudanças e as adaptações que estão acontecendo na Europa setentrional por conta dessas mudanças ambientais. Então, nesse artigo é comentado o quanto que até então os países nórdicos não dependiam de pesticidas para conseguir fazer as suas culturas, né? E o quanto que isso tem sido paulatinamente mais necessário. E também comenta-se como que insetos que antes não eram detectados nos países nórdicos passaram a ser detectados à medida que o tempo foi passando. Então, bem por isso, a comunidade científica também tem realizado vários estudos de modelagem para tentar entender, tentar simular matematicamente o que é que pode acontecer em situações que a temperatura venha a crescer em alguns países. Então, eu trouxe até aqui um exemplo de artigo nesse sentido, que é do professor Eduardo Massad, e ele comenta, entre outras coisas, baseado em dados originários de Singapura, que possibilitaram essa simulação, que caso venha a haver o aumento de até 1 grau na média de temperatura anual, casos de doença como a dengue, por exemplo, podem aumentar a incidência em até 10 vezes. Então, está aí mais uma situação que seria preocupante. Por outro lado, não é só o aquecimento global que seria o responsável por aumentar o número de casos de enfermidades. Né? Logicamente, os fatores que fazem com que a cadeia epidemiológica ou de transmissão de uma enfermidade se mantenha são muitos, né? E que envolvem uma série de questões relativas ao ambiente, às populações de hospedeiros, às populações dos insetos vetores e até as próprias características do agente etiológico, que nesse caso seria o vírus. Mas não tem como negar que, se a gente olha para um passado recente, a gente tem visto, sim, ampliar não só o número de casos de dengue nas zonas que já eram endêmicas, né, que isso normalmente envolve fatores locais, mas a gente tem visto aumentar a incidência dessa enfermidade, inclusive em áreas onde ela não era detectada há alguns anos atrás. E logicamente, não existe ainda nenhum estudo relacionando isso aos efeitos da temperatura, mas essa seria uma hipótese para corroborar o aumento do número de casos associado a outros fatores, como a própria questão da prevalência média da enfermidade, né, dos trânsitos de pessoas, dos trânsitos de animais. E aí cabe pensar não apenas na dengue, mas a gente vê a cada ano aumentarem, por exemplo, no sul do país, em zonas subtropicais, a incidência de carrapatos, né, de doenças transmitidas por carrapatos aos bovinos. E, logicamente, existem uma série de outros fatores associados a isso, que envolvem, inclusive, a questão da resistência às drogas. Mas é impossível, né, a gente não elaborar uma hipótese de que talvez a questão ambiental esteja envolvida nessa transmissão. Ainda, pensando em parasitas, algo que foi muito notável que aconteceu aqui no Brasil foi a expansão da leishmaniose visceral no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, né, principalmente no Sudeste, e recentemente chegando no sul do Brasil.
Então, logicamente, essa expansão ela é multicausal, existem vários fatores envolvidos, e são essas as questões que a gente trabalha em saúde única, mas estamos aqui, né, numa equipe multidisciplinar para que possamos discutir, né, quais efeitos poderiam ser importantes na disseminação dessas enfermidades. Afinal de contas, estamos aqui para descobrir que todo mundo está interligado, né? Nós temos uma saúde que é interdependente da saúde dos ecossistemas. Afinal de contas, nós temos as doenças sendo compartilhadas entre animais e seres humanos que habitam no mesmo ambiente. Essa é a própria essência da saúde única. E pensando nesse conceito que foi criado pela Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, a própria OIE traz alguns dados muito interessantes que também cabem a gente discutir aqui hoje. Que seria o impacto das doenças que são consideradas zoonoses em saúde pública. Então, para quem não está habituado ao termo, zoonoses são doenças que podem ser transmitidas de animais para seres humanos. E, pelas estimativas atuais da OIE, acredita-se que cerca de 5 novas enfermidades que são detectadas em seres humanos atualmente, dessas, 3, em média, têm origem em animais. 60% das doenças humanas são zoonoses. Ainda 80% dos patógenos com potencial para bioterrorismo também são de origem animal. E ainda pelo menos 75% das enfermidades emergentes em humanos têm origem animal. E ainda temos aqui alguns exemplos, né? HIV, ebola, o próprio vírus da influenza. Poxa, mas será que isso continua sendo verdade? Será que isso é verdade mesmo? Bem, vamos analisar só o que aconteceu esse ano. Então, eu trouxe aqui para a gente comentar o que esteve na mídia nos últimos meses. Então, eu trouxe aqui 2 recortes de 2 reportagens recentes que comentam justamente sobre algumas enfermidades preocupantes. Uma delas, a primeira aqui, novo vírus com potencial pandêmico achado em porcos na China, tem ela com H1N1. Ele traz justamente essa preocupação a respeito de do novo isolado viral que está circulando em suínos na China. E já acontece alguns casos de transmissão de animal para seres humanos, embora não ainda entre humanos, de humanos entre si, mas que de certa forma causa preocupação, tendo em vista o risco potencial desse novo vírus passar a ser transmitido de humano para humano e com risco, inclusive, de causar uma nova pandemia. E essa segunda reportagem aqui, laboratório estatal vaza a bactéria e contamina mais de 3.000 pessoas na China. E a principal surpresa talvez seja que a bactéria nada mais é do que a brucela, que causa brucelose em ruminantes, e ela estava sendo mantida nesse laboratório justamente para a produção de vacinas, e por uma questão de um erro de protocolo interno, acabou contaminando aí resíduos efluentes, e essa bactéria acabou, contaminando efluentes do laboratório e atingindo a população, inclusive com milhares de pessoas manifestando os sintomas da brucelose humana, embora não houvesse transmissão de humano para humano, né? Então, caracterizando mesmo aquela transmissão bem zoonótica, né? Apenas do animal para o ser humano. Mas aí, 2 exemplos importantes para a gente ver o quão importantes são as zoonoses nesse conceito de transmissão de enfermidades para o ser humano, o potencial dessas doenças se tornarem graves, né, inclusive com algum potencial pandêmico. E aí,
temos também que comentar, né, da bola da vez, afinal de contas é por causa do SARS-CoV-2, o agente etiológico da Covid-19, que nós estamos aqui, infelizmente, né, nos comunicando por via eletrônica, ao invés de estarmos todos juntos, não é verdade? Então, o próprio SARS-CoV-2, ele tem uma origem animal, então ele é um patógeno de origem zoonótica. O que a origem mais aceita hoje na comunidade científica é que ele tenha se originado a partir de um morcego, né? Isso não é novidade. Outros vírus semelhantes, outros coronavírus que causam doenças respiratórias em humanos com potencial pandêmico também tiveram essa origem. Mas normalmente eles não são transmitidos do morcego para o ser humano. Normalmente o vírus se adapta do morcego a uma outra espécie de mamífero e a partir de então se adapta ao ser humano. E só a partir de uma adaptação ao ser humano que ele pode passar a ser transmitido, né, de pessoa para pessoa, e aí sim facilitando essa transmissão acelerada, né, que resulta aí na pandemia. Especialmente porque, como eles vêm com um potencial de mutação muito expressivo, a população humana não tem resposta imune adquirida capaz, né, de fazer uma contenção adequada desses vírus. Então, a partir daí, então, a gente tem esse risco pandêmico muito importante. Aqui a gente tem a origem, né, dos últimos coronavírus que causaram pandemias. Então, o primeiro, que aqui está exemplificado, é o vírus da MERS. O vírus da MERS, ele se adaptou ao camelo, antes de ser transmitido para o ser humano. O SARS-CoV-1, que causou a pandemia de SARS, se adaptou a outro mamífero, que é a civeta, né? E agora, a teoria mais aceita é que o SARS-CoV-2 tenha se originado a partir do morcego e tenha se adaptado a um mamíferozinho ancestral, que é o pangolim. E a partir de então, ele foi transmitido para o ser humano e se adaptou tão bem ao ser humano que passou a ser transmitido de pessoa para pessoa. Mas, assim, quem é esse pangolim? Eu não sei se todos aqui já ouviram falar desse mamíferozinho, mas o pangolim ele é simplesmente a espécie animal mais traficada, né, ilegalmente aí para consumo humano do mundo. Então aqui a gente tem uma fotinho de um pangolim. Ele é um animalzinho muito dócil e quando ele está amedrontado para se defender, tudo que ele faz é ficar enroladinho. Então isso facilita muito a sua caça e o seu comércio ilegal. Acontece que nos países do Oriente, as escamas do pangolim são tidas como afrodisíacas e são utilizadas para fins medicinais, né? E além disso, a sua carne é vendida a preços altíssimos e é tida como uma iguaria. Então, tendo isso em vista que ninguém consegue ter controle sobre a saúde desses animais que são apreendidos nessa situação e que são transportados também em condições, né, completamente inadequadas e que chegam ao comércio também de uma forma inadequada, é muito difícil a gente garantir a sua segurança alimentar, né, especialmente no que tange ao risco de transmissão de doenças. E, enfim, aproveito e trago aqui uma frase que foi extraída lá da página da OIE, que no mundo antropocêntrico, que é aquele que a gente vive, ela dá uma diretriz importante para questões que envolvem saúde humana, que seria que se estamos numa situação que a maior parte das doenças que nós, seres humanos, tem uma origem zoonótica, então, controlar os patógenos que causam zoonoses no seu hospedeiro animal é a forma mais viável de proteger as pessoas contra essas novas doenças. E, na verdade, o que muitas pessoas têm se perguntado é por que tantos
patógenos com potencial pandêmico têm sido originados lá da China. E a bem da verdade é que, infelizmente, esse país atualmente é muito deficiente em protocolos sanitários que garantam a saúde da população, especialmente no que tange a produção, e o consumo de produtos de origem animal. Então, não é incomum em algumas regiões da China ainda perdurarem mercados tradicionais nos quais vários animais são comercializados vivos para consumo, muitas vezes em condições de muito pobre bem-estar animal, muito juntos aglomerados, que possibilitam aí a transmissão de secreções, de excreções, possivelmente contaminados. E também é um país no qual o consumo de animais silvestres é liberado para a população. Então, é muito comum que essas espécies silvestres se mesclem com as espécies domésticas nesse tipo de ambiente. Então, assim, eu preferi trazer uma charge aqui do Gram Positivo para tentar exemplificar esse ambiente dos mercados da China, né? Mas está cheio de fotos na internet que vocês podem ter ideia de como que é feito o comércio desses animais. Infelizmente, isso ainda é uma realidade em grandes centros. E é uma realidade no mercado de frutos do mar de Wuhan, onde originou-se aí o SARS-CoV-2. E, tendo em vista tudo isso que a gente colocou aí a respeito dos últimos patógenos com potencial pandêmico terem sido originados lá na China, então, uma reflexão que a gente tem feito, que eu gostaria de dividir com vocês, seria: poderia o Brasil ser o berço de uma nova pandemia? Então, o que vocês acham? Bem, aqui no Brasil, nós temos longas áreas de agricultura, né, de cultivo, muitas vezes para expandir mais essas áreas agricultáveis. Os ecossistemas originais ainda têm sido muito destruídos. Atualmente, a gente tem visto uma legislação ambiental que tem sido cada vez mais afrouxada e possibilitando com que mais ecossistemas sejam aí perdidos, que a nossa biodiversidade seja cada vez mais desafiada. Nós temos espécies invasoras que podem não só destruir lavouras, animais de produção, animais selvagens, mas podem ser veículo de transmissão de uma série de patógenos, né, para todas essas populações. E nós temos uma biodiversidade que hoje é tida como a maior biodiversidade do mundo, né? E qual que seria a chance, né, de que nessa biodiversidade, principalmente animal, a gente não encontre aí, né, algum vírus, alguma bactéria que possa se adaptar aos humanos e ser transmitida de forma rápida de pessoa para pessoa, sendo que são patógenos que o sistema imunológico de ninguém reconheceu anteriormente. Então, essa é uma pergunta que não só eu, mas boa parte da comunidade científica tem se feito ultimamente e nos preocupa bastante. Especialmente porque, novamente, o que a gente tem visto na mídia, especialmente nos últimos meses, não anima muito. Além desse afrouxamento da política ambiental, a gente tem visto cada vez mais notícia aí de devastação dos ecossistemas naturais do Brasil. E o que vai acontecer com essas espécies que, porventura, sobrevivam, né, a essa destruição dos habitats naturais, que não seja tentar coexistir, né, com as nossas lavouras, com os nossos animais pecuários e até mesmo com as nossas cidades. E o Brasil também é um exponente da pecuária mundial. Então, nós somos exportadores de praticamente todos os produtos de origem animal que a gente produz, em especial aí suínos,
bovinos, principalmente carne, né? Também aves. E quando a gente pensa nesses animais pecuários todos, né, eles podem vir a coexistir com essas espécies selvagens e, eventualmente, se adaptar a algum desses micro-organismos. Mas também eu gostaria de já pensar em uma outra situação que eu gostaria de trazer para reflexão aqui na manhã dessa palestra, que é a seguinte: segundo a OIE, estima-se que 20% das perdas em produção animal sejam ocasionadas direta ou indiretamente por doenças. E aí, não são necessariamente doenças que são transmitidas para o ser humano. São doenças que muitas vezes são características daquela espécie animal, mas elas também são importantes, né? Elas são importantes para a manutenção dos nossos sistemas produtivos. E o que todo profissional que trabalha com produção animal, e em especial com saúde de animais e produção, tem como desafio é detectar as enfermidades nos animais e impedir a sua transmissão não só no rebanho, mas ao longo de todo o processo da cadeia produtiva, desde dentro da porteira até o prato do consumidor. E a gente deve detectar essas enfermidades e impedir essa transmissão num contexto que muitas vezes os medicamentos não funcionam mais. Nós estamos passando por situações muito sérias de resistência tanto aos antimicrobianos quanto aos antiparasitários. Nesse sentido, eu gostaria de trazer uma situação para a gente analisar, que é a atual situação da resistência aos antihelmínticos em ruminantes, que talvez por ser meu objeto de pesquisa já desde o final da década de 90, eu consiga detalhar um pouquinho melhor a situação, ainda que a nível geral, para a gente ter uma noção da gravidade do problema. Então vamos imaginar um parasita, que é um parasita monoxênico, portanto ele depende de apenas um único hospedeiro, que no caso é o ruminante, e que não é transmissível para o ser humano. Né? Só para a gente imaginar uma situação mais simples. Só que esse parasita, ele é Haemoncus contortus, é a principal causa de perdas produtivas na cadeia de produção de ovinos e caprinos, e é um parasita que tem um ciclo, como eu já disse antes, monoxênico, portanto, parte do ciclo vai acontecer no ambiente e parte do ciclo vai acontecer no animal. É um ciclo de vida bastante curto, né, que vai demorar, em condições adequadas de oxigênio, umidade e temperatura no meio, 5 a 15 dias no máximo para a evolução do ovo até o seu estágio de larva infectante. E uma vez que o animal ingere a larva de terceiro estágio no pasto, 18 a 21 dias depois, ele já vai estar eliminando os ovos dos parasitas nas fezes. Bem, como é um parasito que causa perdas produtivas muito importantes, por muito tempo as pessoas controlaram a verminose gastrointestinal, utilizando sistemas de tratamento a cada 15 dias, a cada 30 dias, com vermífugo, na tentativa de romper o ciclo desse parasita, que era um ciclo muito curto. Né? E como que funciona a resistência aos antihelmínticos? Pensando num parasita, num euminto, que é um metazoário e, portanto, é um animal e tem uma genética parecida com a nossa. Então, a gente tem que pensar na resistência como sendo uma informação que está lá no gene do parasita. Então, cada parasitinha vai ter, né, os genes que vão definir as suas características, dentre eles a conformação molecular que vai permitir ou não o medicamento de ligar-se e fazer o seu efeito. Bem, por que é importante pensar nisso? Porque se é uma informação genética, essa informação só vai poder ser transmitida
para outro parasito se for dos pais para os filhos. Então, é apenas essa fase reprodutiva que eu tenho os machos e as fêmeas se reproduzindo no hospedeiro definitivo que são capazes de reproduzirem-se e, portanto, de disseminarem os genes de resistência. Então, toda vez que eu administro um vermífugo para um animal e que eu deixo só os vermes resistentes sobreviverem, é esse tipo de gene que eu selecionei para se fixar na população de parasitas do nosso rebanho. E para ter uma ideia do quanto que a resistência aos antiomíticos está disseminada nos nossos rebanhos aqui no Brasil, eu trouxe uma revisão que foi publicada pela Jordana Salgado e o professor Clóvis Santos, que revisaram os últimos estudos epidemiológicos de distribuição de rebanhos com resistência a vários grupos de drogas antiomíticas. Então, esse trabalho pesquisou publicações que foram realizadas em todo o Brasil, para que vocês possam ter uma ideia, cada seta dessas representa uma região onde teve algum rebanho amostrado, ou de ovinos, no caso das setas vermelhas, ou de caprino, no caso das setas azuis. De todos esses trabalhos, o mais recente que tinha sido publicado até então foi um estudo epidemiológico realizado em São Paulo, né, que abrangeu 30 rebanhos distribuídos em várias regiões do estado. E nesse estudo foi possível avaliar o resultado das 4 principais famílias de drogas antiomíticas de amplo espectro, que estão aqui representadas pelas setas, e também do closantel, que é um princípio ativo de mais curto espectro, mas que tem boa eficácia sobre hemongos contortos. E o que foi possível de observar com esse estudo é que, principalmente quando a gente olha para essa linha de baixo aqui da tabela, a gente vê que a grande maioria, no caso 53,6% dos rebanhos testados já manifestavam resistência a todos os 5 grupos de drogas avaliados. Então é uma situação que é muito grave, especialmente porque nessas situações não existe um único princípio ativo que fosse capaz de controlar a verminose nos casos de doença clínica, que pode inclusive levar o indivíduo a óbito. Então, como a gente pode ver aqui, 2 dessas drogas, a ivermectina e a amoxicilina, pertencem à classe das lactonas macrocíclicas, que foram um grande grupo de drogas que foi descoberta no final da década de 70. E a partir de então, nenhum outro grupo de vermífugo tinha sido descoberto até 2008, quando foi anunciada a patente dos aminoacetonitrilos, dentre os quais o Monepantel, que chegou a ser lançado aqui no Brasil apenas em 2012, que foi a mesma data do qual foi concluído aquele estudo que eu apresentei anteriormente para vocês. Agora, se o princípio ativo foi lançado em 2008, já em 2013 começaram a aparecer os primeiros relatos de resistência ao Monepantel no mundo. E aqui no Brasil, que a droga foi lançada em 2012, em 2016 a gente já teve o nosso primeiro relato de resistência pela equipe da professora Cristina lá da PUC-PR. Enfim, trago mais um estudo de Albuquerque e colaboradores que estavam acompanhando 2 grupos experimentais compostos por ovinos de 2 raças diferentes para verificar se esses grupos manifestariam respostas imunológicas distintas aos parasitas gastrointestinais quando estavam sujeitos à infecção natural, uma vez que estavam utilizando os mesmos piquetes com o mesmo nível de contaminação. Esses animais foram submetidos a tratamentos antiomíticos quinzenais,
por conta do desenho experimental. E foi observado que após 8 tratamentos com Monepantel, mais ou menos 4 meses do início do experimento, a gente começa a observar aqui que o número de ovos e parasitas por grama de fezes começa a aumentar, ou seja, né, mesmo esse medicamento que foi escolhido porque nunca tinha sido utilizado naquele rebanho, de repente perdeu a sua eficácia. Então, eu trouxe esse resultado justamente para ver o quão alarmante, o quão rápido pode incidir, né, a resistência aos antiparasitários nos rebanhos. E além da própria questão da resistência aos antiparasitários e aos antimicrobianos, voltando àquele desafio de detectar as enfermidades dos animais e impedir a sua transmissão ao longo da cadeia produtiva, gostaria de lembrar que tudo isso deve ser feito com o máximo de segurança química e biológica aos animais, aos seres humanos e ao ambiente. E por que eu trago aqui essa reflexão? Toda vez que a gente administra um medicamento para um animal, um princípio ativo químico, que pode ser um antibiótico, pode ser um vermífugo ou outro medicamento qualquer, esse medicamento vai passar pela sua biodistribuição e vai alojar-se em diferentes tecidos desse animal. Em alguns órgãos ele pode ser metabolizado e transformado e excretado. E determinado tempo após a administração desse medicamento, ele ainda pode ser detectado na musculatura e podendo gerar resíduos na carne. Ele pode ser excretado no leite e, enfim, esse leite pode ser consumido aí pelas crias, ou então esse leite pode ser levado para consumo humano, ou ainda esse medicamento pode ser biotransformado e excretado na urina ou nas fezes. E em todas essas situações, toda vez que eu tenho um resíduo de um medicamento químico, ele pode gerar algum impacto nos organismos que vão receber esse resíduo. Então, tanto aí a gente pode levantar o risco para a saúde humana, para as microbiotas e para os parasitos dos consumidores que possam vir a ingerir esses produtos de origem animal com resíduo, mas gostaria de trazer aqui um exemplo também da área aí da parasitologia, que hoje em dia tem sido muito comum o alvo de estudo do tempo que demora para se degradar as fezes de animais quando são submetidos a tratamentos com alguns antihelmínticos, principalmente a ivermectina, tendo em vista que ela costuma ser eliminada ainda ativa nas fezes, e dessa forma ela impede o desenvolvimento de uma série de insetos e eumintos de vida livre do solo que seriam responsáveis por degradar essas partículas fecais. Essa é uma situação que é tão importante ao ponto de prejudicar o próprio desenvolvimento do besouro Ontophagos gazella, que é utilizado para controle biológico da mosca dos chifres no bovino. Então, a gente começa a pensar, nossa, será que esses resíduos de antibióticos, de antiparasitários e até mesmo, por que não, de outros medicamentos não poderiam gerar um impacto ambiental importante? Então, enfim, se a gente pensa que estamos todos interligados, então essa é uma pergunta muito frequente. Então, cada vez que a gente administra um antibiótico ou um antiparasitário para um animal, a gente sempre tem que estar consciente da amplificação da distribuição dessa droga ao longo de todo um ecossistema. E, enfim, tendo em vista todas essas reflexões que eu trouxe para a gente discutir aqui hoje, a gente chega à conclusão que é urgente pensar em formas mais sustentáveis de controlarmos as doenças dos animais dos nossos rebanhos. Formas essas que levem em consideração a busca por mecanismos homeostáticos dos animais, que vai torná-los mais resilientes aos patógenos do ambiente, um manejo mais sustentável do ambiente como um todo e
que é urgente a pesquisa por formas não químicas de controle de doenças. E, enfim, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo todas essas ideias, essas questões. Então, muito obrigada mais uma vez a toda a comissão organizadora do CISCA por esse convite. E deixo aqui os meus contatos para todos aqueles que quiserem discutir um pouco mais sobre essas questões que nós trouxemos aqui hoje, né, num ambiente multidisciplinar, e quem sabe pensar juntos soluções aí para uma nova era. Então, muito obrigada pela atenção.